Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento novamente Vossa Excelência, o senhor secretário, toda a equipe que o acompanha, os colegas também. Senhor secretário, eu vou procurar ser bem objetiva nas minhas indagações, até para que Vossa Excelência tenha condições de se manifestar sobre todos os pontos. Eu ouvi atentamente a apresentação de Vossa Excelência e não encontrei nenhuma ação voltada a tentar dar um pouco mais de celeridade nos processos de adoção no estado de São Paulo. Eu sei que, a bem da verdade, é um tema mais afeto ao poder judiciário diretamente, né? Nós ainda temos um processo de adoção muito pautado no processo judicial, e sei que tem toda uma ação do Conselho Nacional de Justiça, mas eu queria saber se existe algum trabalho da Secretaria, seja junto do Tribunal de Justiça, seja junto ao CNJ, para conferir celeridade nesse processo. Em contato com alguns magistrados que lidam com a questão diretamente, eu identifiquei uma dificuldade, porque os cadastros, pode ser que tenha havido alguma mudança, mas a informação que eu recebi foi a seguinte, que os cadastros são regionalizados. Então, casais que querem adotar, por exemplo, em Pinheiros, ficam circunscritos a crianças que aparecem para fins de adoção, que são dadas para fins de adoção, naquela mesma região. E nem sempre uma região, né, tem adotantes e adotáveis, vamos dizer assim, dispostos. E se houvesse um cadastro único, fosse no estado de São Paulo, ou mesmo no Brasil, nós poderíamos, de alguma maneira, acelerar esse processo. Então, eu queria saber se existe algum trabalho da Secretaria nesse sentido. Quero me voluntariar a participar, né, de ações nesse sentido, porque eu entendo que o estado de São Paulo está falhando muito nessa questão. Fala-se muito, porque o brasileiro ele só adota bebês. A questão é que demora tanto o processo que os bebês acabam envelhecendo dentro dos abrigos. Então, eu queria muito olhar de Vossa Excelência para essa questão e queria ouvi-lo, né, a respeito de haver ou não haver algum trabalho nesse sentido. Com relação à apresentação de Vossa Excelência, o áudio falhou bem no momento que Vossa Excelência falou das ações referentes à inclusão dos deficientes, das pessoas com deficiência. Eu queria saber, de maneira um pouco mais objetiva, né, que ações são essas? Eu tenho recebido algumas reclamações e também tive acesso a outras reclamações pela imprensa, sobretudo uma manifestação da ASP, de alguma dificuldade, né, em virtude de uma paralisação, talvez excessiva, falo aqui respeitosamente, da justiça no estado de São Paulo. Então, por exemplo, na Assembleia, né, nós temos atendido pessoas, nós agendamos, pedimos autorização para as pessoas entrarem, mas existe um trabalho. A sensação que nós temos é que o judiciário, ele segue trabalhando em termos de decisões, mas o atendimento da população ficou muito restrito. Nós telefonamos, por exemplo, na sede do Ministério Público e não tem ninguém de plantão no Tribunal de Justiça idem. Eu queria saber se Vossa Excelência tem alguma notícia de quando os trabalhos presenciais, né, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, quando eles serão retomados, ainda que parcialmente. Muitas reclamações de advogados que não conseguem acompanhar os julgamentos de suas causas, esses julgamentos que são feitos virtualmente, e os links não funcionam. Outro dia, uma senhora que já tinha medida protetiva entrou em contato com o gabinete, porque estava sendo ameaçada, né, e não conseguia contato mesmo com os órgãos, e até queria saber se uma mulher que já tem medida protetiva e procurar diretamente o CRAV, se ela vai ser acolhida, ou se o contato com o CRAV sempre é por via de determinação, delegação, ofício, ordem judicial.
Especificamente no que tange a ação gravidez na adolescência é para a vida toda, eu queria ouvir, fosse de Vossa Excelência, fosse da doutora Albertina, que parece ser a pessoa mais envolvida, né, com essa iniciativa, se existe, né, nesse conteúdo, eu vou até buscar esse livro, eu não sabia do lançamento dele, se nesse conteúdo, nessas aulas, se existe alguma diretiva no sentido de retardar o início da vida sexual. Quero deixar muito claro que aqui não tem nenhum tipo de abordagem de natureza religiosa, nem nenhuma pregação em termos de abstinência, apenas a constatação, né, de que a vida sexual traz uma série de responsabilidades, traz uma sobrecarga emocional, psicológica, que a torna incompatível com a infância e com a adolescência. Né? No caso da infância, inclusive, é estupro. Então, eu gostaria de saber se existe, né, por exemplo, se no início dessa aula, se nesses materiais, existe uma orientação para esse jovem, de que é mais saudável, sob todos os aspectos, retardar o início da vida sexual. Eu tenho essa preocupação, Excelência, porque em muitos materiais, né, em muitas abordagens, eu percebo que as pessoas dão como fato concreto que o adolescente vai praticar sexo. E se vai praticar sexo, é melhor explicar como evitar a gravidez, é melhor explicar como evitar doenças. Né? E eu entendo firmemente que nós temos que primeiro mostrar que é caso de esperar, né, de se preparar, de amadurecer, para depois, né, no segundo momento, explicar como evitar. Então, eu queria ouvi-lo, né, como autoridade máxima da justiça, né, essa pasta tão importante a esse respeito. E queria também, se possível, ouvir a doutora Albertina, porque eu sinto uma resistência, né, nos formadores de opinião no Estado de São Paulo com essa pauta, e quase uma tentativa de estigmatização, né, como religiosos, de todos aqueles que tratam dessa pauta. Também Vossa Excelência, na apresentação, falou da liberação de recursos do FIDE para fins de aquisição de respiradores. E um dos pontos que vem sendo investigados na Assembleia é justamente aquele da aquisição de respiradores da China, tá? Porque houve respiradores adquiridos de outros países e com relação a esses, pelo menos até onde nós apuramos, não tem nenhum problema. Eu queria saber se dinheiro do FIDE foi usado nesse contrato, se Vossa Excelência tem conhecimento disso, e se algum tipo de apuração está sendo feita no âmbito da Secretaria da Justiça. São muitas as indagações, eu poderia ficar uma hora inteira aqui fazendo perguntas para poder aprender com Vossa Excelência, mas em virtude do adiantado da hora, eu paro nesses pontos específicos aqui. Muito obrigada, senhor secretário. Com relação à adoção, que a deputada Janaína colocou, eu acho que realmente é uma questão que precisa ser enfrentada, né, com muito empenho, com muita dedicação. Quando eu estava na presidência do tribunal, nós fizemos duas campanhas importantes, uma em relação à questão da adoção tardia, e depois aquilo foi transformado no chamado programa Adote um Boa Noite. É justamente essa questão que envolve muitos adolescentes que estão em abrigos e são preteridos, na verdade, nas adoções. Né? Então, nós fizemos um programa, isso teve um bom resultado, muitos jovens aí acima de 7 anos, né, crianças e jovens, né, foram, né? Então, é também uma área importante e sempre a gente trabalha muito assim, afinado com a secretária Célia Leão. Aqui com o outro questionamento foi... Vou pegar aqui a minha pauta. Essa é uma questão importante que a deputada colocou, né? O enfoque que deve ser dado a qualquer programa de prevenção à gravidez na adolescência. Né? Isso foi muito estudado, nós... Inclusive, procuramos criar um portal com toda essa discussão. O foco principal é a prevenção, né, para fazer com que os adolescentes entendam que tem que haver responsabilidade nessa questão, e tem mesmo uma discussão
bastante grande que nós apuramos sobre esse enfrentamento que se coloca, né? Em primeiro lugar, mostrar que o relacionamento sexual, né, tem o seu momento, né, tem né, a ver com maturidade, né, dos jovens, né? E, por outro lado, nós temos também que lidar com a realidade de que, quando esse relacionamento existe, né, nós temos que fazer esses jovens ter a visão de que tem que, pelo menos, ter os cuidados mínimos, né, para evitar uma gravidez que não seja uma gravidez, né, aquela que seria no momento oportuno, no momento adequado. E aí seria bom mesmo a gente ouvir a doutora Albertina, porque ela trabalha com esse tema, né, todos os dias, não só aqui na área da justiça, mas principalmente na área da saúde. Agora sim. Olha, eu acho muito importante a fala do secretário, e veja bem, Janaína, posso mandar para vocês, eu já estou aqui pensando em mandar para você e para todos os deputados o livro, pelo menos para você e para as deputadas. Por quê? A questão desse livro, ele juntou histórias da gravidez da adolescência, de Coimbra, de Guiné-Bissau e do Brasil. Essas histórias mostram como é que a vida foi cortada dessas adolescentes. Então, realmente, se você me perguntar se a gravidez ela é um fato simples na adolescência, de forma nenhuma. Só que esse programa do São Paulo ganhou prêmios na Finlândia, no Canadá, e o ano passado eu tive em Washington, mostrando como é que nós trabalhamos em São Paulo. Por quê? Neste momento, se analisava todas as evidências. Os países e os estados dos Estados Unidos que falaram especificamente não tenha relações, foi onde aumentou mais a gravidez. Porque o adolescente, ele tem uma lei da contradição. Se você diz não use, ele vai usar. Então, nós trabalhamos com o quê? Com formas indiretas da abordagem. Fortalecendo a autoestima, autoimagem, autocuidado, fazendo rodas de conversa, não colocando assim, não tenha, mas veja, o projeto de futuro da sua vida, a gravidez é para toda a vida. Então, essa forma indireta é que fez com que São Paulo reduzisse em 55% a gravidez. A forma direta não tenha. Eu que tenho filhos e que trabalhei 40 anos com o programa do adolescente, você falou, não vá, é para ir. Não use droga, é para ir. É fortalecer e dizer dos riscos de uma vida sexual sem planejamento, e principalmente, tá, sem planejamento e sem autoestima. Então, essas rodas de conversa, elas são, quando é que você acha que é a idade ideal? Ou, pelo menos dizer, o que acontece quando alguém engravida? Então, ir trabalhar com o cotidiano dos adolescentes. Quem tem autoestima e autoimagem tem segurança. Então, não é informação sobre métodos anticoncepcionais, é a insegurança que leva para a adolescente ser dependente do namorado. Então, a relação da gravidez envolve submissão e dependência. Então, nós queremos que as adolescentes e os adolescentes sejam seguros, com autoestima. Então, esse trabalho que a gente quer hoje é trabalhar com a prevenção que envolve o quê? Segurança, e quem diz não à gravidez, diz não às drogas, diz não aos riscos, porque tem um projeto de futuro. Então, eu quero dizer bem claro que trabalhar com adolescente, autoestima, autoimagem, grupos educativos, seja nas escolas, seja nos espaços informais, seja nos programas do adolescente. Não é que eu acho, a gente já fez e tivemos um resultado de 55%, que é o maior índice de todos os países da América e da Europa. Então, tem essa honra e por isso eu alerto. Cuidado com o não e o sim. É trabalhar ouvindo os adolescentes e, pelas beiradas, pela forma, a gente dá tranquilidade para o adolescente dizer, não, eu não quero engravidar, não é o meu momento. Eu não posso chegar e dizer para ele isso. Isso é fracasso dos programas. Muito bem. Mauro, vou responder agora mais um último questionamento, ficou da deputada Janaína, sobre a questão dos recursos do FIDE. Aqui o FIDE, ele recebeu o pedido da Secretaria da Saúde, uma série de
de projetos para serem atendidos, né? Nós sempre trabalhamos com um plano de trabalho, né? E só depois da aprovação pelo conselho gestor é que o valor é disponibilizado. E um dado importante, aquele que recebe o valor, né, o aporte recursal, ele tem obrigação de prestar contas detalhadas do investimento. Aqui o valor não foi especificamente para respiradores, foi para equipamentos de proteção em geral e para abrir espaços, outros leitos, né, inclusive de UTI, né, em hospitais de campanha, etc. Então, nós disponibilizamos o recurso a partir do plano de trabalho que foi apresentado, e eles deverão prestar contas. A Secretaria da Saúde vai prestar contas, e lógico que nós vamos aí avaliar se as contas estão corretas e, evidentemente, verificar tudo que foi comprado, o valor, tudo mais, né? Então, isso será objeto da análise a partir do momento em que os recursos forem eventualmente utilizados e virá a prestação de contas dentro do próprio sistema que o FIDE impõe. Eu acho que, com isso, colocaria aí, como respondidas as perguntas da deputada Janaína, mas fica também o convite para vir aqui tomar um café conosco, né, assim que for possível, para nós conversarmos, né. Eu tenho sempre um prazer muito grande e uma atenção muito grande para ouvi-la e para a gente poder compartilhar as nossas experiências, tá bom? Prazer sempre em ouvir.